De volta com o Educador em Entrevista, hoje conversando aqui com a psicóloga Valéria Giglio. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Eu que agradeço, um ótimo dia. Valéria, adolescência, né? O tema de hoje é um tema recorrente, constante, porque a gente tem cada vez, né, uma nova safra aí de adolescentes. Sim, que se renova. Isso. E se renova sempre com modificações, sim, né? Mantém aquele padrão básico, mas a cada geração uma novidade, uma nova configuração. Uhum. E uma mudança, a meu ver, uma nova configuração mesmo. Uhum. Uma questão básica é a transformação fisiológica, né? Sim. Hormonal e etc., que marca aí todas as gerações. Teve alguma questão biológica nesse sentido que mudou ou não? O padrão ainda é o mesmo? De uma maneira geral, sim. O que a gente vê de mudança é essa antecipação da sexualidade. Uhum. Isso sim, nessa parte física, a gente então vem encontrando cada vez mais uma antecipação da sexualidade e uma sexualidade também cada vez mais irresponsável, descomprometida com qualquer tipo de vinculação, o que, a meu ver, é uma coisa preocupante e estarrecedora, porque se choca muito com as gerações anteriores, apesar de tudo. Mas quando você coloca antecipação, é a antecipação das práticas sexuais? Das práticas sexuais. Porque a gente tinha aí a antecipação de aspectos de sexualidade mais pontuais, né, ligados à questão hormonal, uhum, né, que não era uma coisa generalizada. Uhum. Né, isso continua nessa média aí, isso não alterou. Aí assim teremos que dar uma verificada com os profissionais da área. O que a gente no consultório encontra, Luciano, é a antecipação do início da vida sexual desses adolescentes, dessas adolescentes, e de uma maneira muito desconfigurada, né? Ou essa seria já a nova configuração, né? Mas uma configuração preocupante. Uhum. Mas é uma questão que está de fato, ou porque a gente tem um diálogo maior, ela se apresenta mais? Não, a meu ver está de fato. Uhum. Vem vindo um crescente de libertação. Eu não usaria a palavra libertação. Libertação é uma palavra bonita, né? Eu pensaria mais em liberação. Desde os anos 60, né? A sexualidade vem abrindo, e agora ela está totalmente escancarada e tudo muito sem compromisso, né, Luciano? Assim, até eu ia colocar essa postagem no meu Face, que todo dia eu coloco uma frase de reflexão, que é isso, o quanto é imaturo, a meu ver, a banalização da sexualidade. Porque no uso infantil da sexualidade existe uma perda da dimensão sagrada do encontro íntimo. Uhum. E temos uma geração banalizando a sexualidade, né? Uhum. Mas no passado, eu volto a enfatizar essa questão, né, da gente não dialogar tanto a respeito do passado. Hoje você pega uma geração adulta, de uma maneira geral, vamos pensar nos homens, né? Uhum. Que não são dessa geração, que são de outras gerações. Sim. Aí você conversando, você ouve constantes relatos da primeira vez em um prostíbulo, sendo menores de idade ainda, uhum, da questão muito constante, principalmente do pessoal que vem de zona rural, de zoofilia, como se fosse, sim, algo natural. Uhum. Né? Eu acho que às vezes a gente se assusta com hoje, mas o lá atrás também não era tão saudável assim, não. Talvez, então vou pensar com você assim, que a grande novidade é para as mulheres. Sim. Para as mulheres. E dentro dessa grande novidade da atividade sexual para as mulheres, que aí sim, então, podemos configurar que é um fruto dos anos 60, do início da desrepressão, advento da pílula e tudo mais, e principalmente da desrepressão da sexualidade feminina, que perdurou uma grande parte do patriarcado. E aí a gente pode pensar, Luciano, numa coisa assim: houve a desrepressão da sexualidade feminina, os homens, por tudo que a gente sabe, não tiveram esse fenômeno da repressão sexual. E aí uma outra coisa que vem,
quando você menciona o início da vida sexual dos jovens, adolescentes, por décadas e décadas com as prostitutas, hoje isso também é muito questionado. Vem sendo questionado por profissionais da psicologia e, por conseguinte, aqueles pais mais bem informados, pais e mães, não querem que seus filhos tenham o início da vida sexual deles, filhos meninos, com as prostitutas, por todo o contexto que isso traz e por todos os estudos que também já vem surgindo acompanhando isso. Aquela coisa do sexo, muitas vezes num contexto de violência psicológica, do indivíduo não estar preparado para aquilo, enfim. Com todo esse questionamento que se tem sobre o início da vida sexual dos meninos com as prostitutas, e isso sendo muito criticado, o que tem acontecido? Se eles não vão iniciar a vida sexual deles com as prostitutas, eles querem iniciar a vida sexual deles com as amigas da sala de aula, da classe do lado. E então a gente tem aí um descompasso muito interessante, de novo, Luciano, entre expectativas masculinas e expectativas femininas quanto à formação do casal. Apesar de tudo, as meninas ainda vão com aquela expectativa de ter um namorado e eles querem apenas iniciar a vida sexual deles e eles precisam de uma menina para isso. Não sei se eu fui clara. Sim, sim. Mas aí que tá, né? A gente acaba caindo numa questão que no passado era extremamente distorcida e por isso encoberta, não é? Se falava pouco disso, né? Você não tinha diálogo, ou você tinha uma visão completamente distorcida daquele pai que levava o filho menor para uma área de prostituição e comemorava com os amigos isso, não é? A gente ainda tem uma questão nesse sentido de se falar. A gente tinha, por exemplo, figuras nacionais falando de zoofilia como se fosse uma questão natural. Temos ainda, né? Sim. Tem uma entrevista aí do ex-presidente falando da vida sexual dele, pregressa. Não só dele, como de vários políticos do nosso país, né? Mas hoje a gente começa a instituir um diálogo, né? Eu acho que o que ainda falta, vamos pensar num outro quesito aí, que era a questão do abuso. Né? Hoje, quando a gente comenta com os profissionais da área se o abuso aumentou, a resposta é assim: não, aumentou a busca por acolhimento, aumentou a denúncia, aumentou a informação. O que a gente acha que os dados eram os mesmos, mas as pessoas tinham medo de denunciar. Né? Eu tenho dúvidas sobre essa questão, porque nesse sentido, a minha tendência é pensar assim, Luciano, que o abuso, ele existia, ele ficava embaixo do pano, ele continuou existindo e mais. Por quê? Porque não se tem hoje práticas de coibição desse abuso no gerenciamento das casas. Todo mundo muito nu, as pessoas achando muito que a nudez é uma coisa para ser praticada dentro de casa, e isso abre uma porta imensa para o abuso. Então, aquilo que já era grande tornou-se maior, ao meu ver. Vou comentar uma coisa curiosa que eu observo, vamos dizer assim, uma pesquisa empírica, mas assim, dentro de um empirismo de 26 anos de formada que eu já tenho. Um fenômeno que eu acho assim, muito curioso, olhando a história do meu trabalho e de outras histórias também, é o pai de menina adolescente que vai embora de casa. E aí você olha, em muitos casos, havia uma prática daquela menina passear nua pela casa. E aí você encontra um pai angustiado porque ele tem que ver aquela filha nua, linda, para lá e para cá, e isso mexe com a sexualidade dele. Ele é pai, mas precisamos lembrar que a base do ser humano é biológica. Então, essa permissão da nudez dentro de casa é um problema complexo. Está muito longe, a nudez familiar, ela está muito longe de ser uma coisa simples. Porque na hora que tem a nudez, tem a estimulação visual. Na hora que tem a estimulação visual, tem o desejo. E como é que você vai trabalhar esse desejo dentro de casa com a interdição do tabu do incesto? Isso cria conflitos enormes.
mas que ainda é uma questão muito da nossa sociedade, né? Que a gente vê, por exemplo, nos casos do abuso, né? Como a mídia trata de uma maneira geral e o que a gente vê pautado, né? Olha, o abusador tem que ir para a cadeia, o abusador tem que ser morto, o abusador tem que passar por tudo aquilo que a vítima passou. Aí a gente não ouve pautado na mídia o tratamento psicológico dessa vítima, o acompanhamento da vítima, e raramente no país a gente ouve o abusador tem que ser tratado. Ou raramente a gente tem na internet ou em qualquer tipo de mídia, olha, você sente desejo por menores, procure ajuda em tal lugar. Sim. Em que outros países você tem. Então, antes do sujeito cometer o ato... trabalho preventivo, né? Não existe. Mas você levantou uma pauta muito importante e interessante, a meu ver. De se ter, já que é para tratar a questão, tratar o conjunto dela, né? Socorrer a criança ou adolescente vitimizado de abuso, mas socorrer também o praticante, que de alguma forma sinaliza aí uma disfunção de grau severo, né? Porque é muito conceitual do país mesmo, né? Atualmente que a gente começa a discutir, por exemplo, dependência química como doença, né? Mas a gente ouve muita gente ainda falar que é coisa de vagabundo, né? É muito do discurso do brasileiro ainda, né? Não tratar, não prevenir, né? Tá muito ainda na nossa cultura. E temos que lembrar do ciclo de perpetuação dos abusos que precisa ser rompido, muito em cima da sua fala. Aquela máxima, mas uma máxima fundamentada em levantamentos de estudos. Qual é? Todo abusado, toda abusada tende a ser um abusador, uma abusadora em potencial. Então, a perpetuação desse ciclo de abusos que precisa ser quebrada. De que maneira? Exatamente no ponto que você mencionou, o abusador precisa ser tratado, a abusadora precisa ser tratada, socorrido, precisa ter uma assistência a isso, para que seja quebrado esse ciclo de abusos. A gente conversava aqui no intervalo, né, de uma questão que eu aponto muito como uma das problemáticas de hoje, da gente não tomar uma ação sem ver a consequência no jogo de xadrez da vida aí, né? Uma delas que eu falo foi a limitação e a proibição de comerciais voltados para criança, né? A gente foi tendo uma redução, hoje a gente não vê mais comerciais voltados para criança. Consequentemente, a programação infantil sumiu da maioria das emissoras de rádio e de TV, com raras exceções, né? Migrou aí para os canais pagos, né? E a gente vê cada vez mais a criança consumindo o produto do adulto, né? A música que a criança hoje ouve é do adulto, não mais a da criança, porque não existe mais esse espaço. Esse é o grande exemplo aí. Mas na programação também, no comportamento, na roupa e etc., ela imita o adulto porque é o que ela está vendo. Então foi uma ação que eu acho desmedida naquele primeiro momento, né? Se regrar ou tirar ferramentas que eram muito contundentes para a criança, tudo bem, né? Porque eu me pergunto, você não vai mais fomentar esse consumo da criança de maneira tão... Mas a gente não vai criar adultos bobos para publicidade, no sentido assim, né? Porque a criança, ela podia ainda ouvir o não dos pais. O adulto não vai ter freio. Se ele não desenvolveu na infância o não, a gente vai causar um fator pior também no consumo? Como eu vejo, eu penso que o que deveria ter tido é uma adequação. A adequação, né? E que é o que a médio prazo eu acredito que vai acontecer. Porque quando você fala, então, que houve essa diminuição dos programas para criança, eu entendi você dizer que não há o patrocínio, que o patrocinador era o vendedor de brinquedos. Sem dúvida. Na medida que ele não vai vender brinquedo, ele não patrocina. E aí que vem uma questão que ela é maior, né, Luciana? Porque é a questão de você reconfigurar tudo, de você repensar o brinquedo. Realmente, a criança não deve ser objeto de investimento para o consumismo. Mas o que eu vejo acontecer é assim, baseado no que você está falando e na minha experiência, que a criança, ela migrou para a internet.
porque a internet não tem esse freio de isso você não pode ver. A criança vê o que ela quiser, uma vez que o computador esteja aberto. E aí eu vou pegar um outro gancho em cima do que você falou, que é o problema da baleia azul, que continua acontecendo. Pais e mães, acordem para a vida, fiscalizem celulares, tablets, computadores, etc., porque o problema da baleia azul continua. Recentemente, assim, eu mesma recebi casos que já estão na fase de cortes dos braços. Vamos retroagir aí, né? Para quem não viu os casos, né? O que é essa questão da baleia azul? Verdade. O caso da baleia azul é um problema que houve recentemente, que uma quadrilha, assume-se que seja inclusive muitas vezes com integrantes internacionais, se viciam, seduzem as crianças para um jogo que tem várias etapas, e as etapas finais elas incluem o corte, a criança ou adolescente se cortar e finalmente ter um ato autoagressivo de se matar. Então, isso, como ninguém falou mais, a mídia não falou mais, as pessoas acham que passou e não passou, Luciano. Qual é o link que eu vou fazer com a sua fala? Olha só a estratégia desses quadrilheiros do mal mesmo, coisa do inimigo mesmo. Eles colocam, atenção pais e mães, educadores, eles colocam links, Luciano, embaixo de vídeos do YouTube que as crianças e adolescentes assistem, do tipo Dragon Ball, Naruto. Então a criança entra lá, o pai e a mãe estão achando que a criança está assistindo Naruto, ela tá. Só que embaixo tem o link. Participe do grupo de Naruto no WhatsApp. A criança vai, quer participar do grupo de Naruto no WhatsApp. O adolescente vai, quer participar do grupo de não sei o que lá no WhatsApp, cujo link está nos comentários embaixo da apresentação do YouTube. Lá nesse grupo é que eles então começam a ter acesso a essa criança, a esse adolescente, como se fosse um amigo do grupo. São fakes que então começam a ter uma relação com essa criança, com esse adolescente, e aí eles passam a pedir fotos da criança ou do adolescente nua, acesso às informações de localização dessa criança, desse adolescente e tudo mais. Quando os pais se dão conta, muitas vezes, a coisa já está acontecendo, e é sempre num esquema, Luciano, de sedução. Então, o objetivo final desse jogo todo é a criança ou adolescente ficar apaixonado por alguém. E dentro dessa paixão é que vem o pedido final: você se cortaria pela pessoa? Você se mataria pela pessoa? Mas para isso tem toda uma construção atrás que é de seduzir essa criança, esse adolescente. Então, o jogo da baleia azul não acabou, vocês precisam estar atentos. Perfeito. Mas eu fico me perguntando o que leva as pessoas a praticarem esse tipo de ação. Não estou falando do adolescente que entra na roubada e do baleia azul. Seduzível, né? Dos sedutores, de quem organiza isso, né? Porque é muito doentio. Eu pensaria no que você colocou antes, o abusador. São jogos de abuso da inocência da criança, da inocência do adolescente e dessa organização da nossa sociedade em que pai e mãe, ou porque tem a necessidade de trabalhar para sustentar a casa, ou porque tem a vaidade de se dedicar ao mundo da rua, e seja lá por que motivo, ou até sem perceber, eu vou assumir que muitas vezes, em 99% das vezes, o abandono doméstico não é nem consciente. Pai e mãe não fazem por mal, acham que estão fazendo o melhor. Uhum. Dentro dessa questão também, né, uma questão que o Igor coloca. Nós já vimos essa questão entre adolescentes de desafios mútuos. Não é? Aí ele pergunta exatamente isso, né? O que gera essa concorrência, essa ação entre adolescentes?
Igor, uma característica da adolescência, porque a gente começou falando de adolescência, então vou voltar só um pouquinho à fita. Adolescência é um período compreendido aproximadamente de 6 anos. Então eu gosto de falar que é o tempo porque acalma os pais, né, Luciano, de pensar assim, bom, tem uma ponte de 6 anos que tem que ser atravessada, é a adolescência, mais ou menos 6. E que compreende a passagem da infância para a vida adulta. Então essa ponte de 6 anos, ela vai ser marcada por uma série de características. Ela começa quando? Com o surgimento dos caracteres sexuais secundários para meninos e meninas. A partir desse surgimento, que é a chegada, a tão famosa chegada dos hormônios, que então começa a adolescência propriamente dita, a puberdade. Uma das características da puberdade, ou vamos então usar o conceito de adolescência, é a necessidade de atos de heroísmo. Porque o adolescente, ele vai estar medindo o potencial dele. É uma fase de autotestes. E entre esses autotestes é que vem o perigo. Se ele não tiver sido muito bem treinado na fase anterior, na infância, do adolescente passar da conta e se colocar em situações de risco. Dentro desse mesmo tópico, Igor, é que entra a questão dos desafios. Um desafia o outro para ver até onde cada um chega. Mas o segredo, o pulo do gato aí, que já é uma característica da vida adulta, é dizer, não, isso eu não faço. Eu não preciso disso para me colocar à prova. Tanto que a gente sugere aos pais que têm crianças, e até mesmo os que já estão com filhos adolescentes, filhas adolescentes, como a adolescência é marcada pela ideia de atos de heroísmo, que esses atos de heroísmo sejam direcionados desde lá de trás para tocar bem um instrumento, para passar num bom vestibular e para fazer as tarefas domésticas. Os pais estão tirando, não por mal, gente. Eu sou mãe, eu sei que a gente se embaraça na hora de executar o papel de mãe e de pai, né? Tanto eu quanto o meu marido, a gente se vê também nessas situações muitas vezes. Mas, então vamos falar, né, para vocês, todo mundo tomar consciência. Pai e mãe estão tirando as tarefas naturais, os desafios naturais da vida, que sejam, você está com 10 anos, você pode arrumar sua cama. Para uma criança de 10 anos, Luciano, é um desafio arrumar a cama, uma cama bem arrumada. Ah, você já tem 15 anos, você já pode lavar a louça. É um grande desafio. Lavar a louça sem quebrar nenhum copo, sem se cortar. Na hora que os pais e mães poupam excessivamente os seus filhos e filhas, eles tiram os desafios naturais, eles tendem a procurar desafios artificiais. Essa também é parte da resposta para o Igor. O porquê? Porque nós temos desafios naturais. Pai e mãe tiram esses desafios, eles vão procurar desafios inventados. Você colocava dessa questão, né, dos trabalhos em casa, das ações. Sim. E aí a gente acaba caindo muito na questão da transição da infância para a adolescência ser uma fase de passo a passo e assumindo responsabilidades. Sim. E a gente vê cada vez mais pais protecionistas, ou seja, que não deixam as crianças assumirem responsabilidades. Olha que coisa curiosa, pegando esse gancho. Então, o que o adolescente mais quer é ser visto como adulto. Todo o movimento do adolescente, da adolescente, é para sinalizar para a família, para si mesmo e para a sociedade. Peraí, eu sou adulto. Porém, pai e mãe estão tirando dos adolescentes aquilo que é de adulto. Vou dar um exemplo bem corriqueiro, assim, que cada um pode agir aí na sua casa. Lavar a louça. Depois dos 15 anos pode lavar a louça, às vezes até antes. Mas aí, eles não lavam a louça. Mas e isso que é de adulto, eles não podem fazer. Mas ir viajar para um clube de veraneio no Rio de Janeiro ou até em outro país, eles podem. Então, o que o pai e mãe estão sinalizando?
muito mais que eles estão apegados a uma sinalização de status para os amigos do que realmente uma preocupação que esse adolescente, que essa adolescente se prepare para a vida adulta. Porque a preparação começa em casa, arrumando a cama, varrendo a casa para ajudar o pai e a mãe, lavando a louça, pensando na administração do seu próprio dinheiro, quando eles às vezes já recebem uma mesadinha. Então tem uma inversão aí, uma coisa meio maluca de mostrar muito mais para a sociedade ícones de status do que realmente uma preocupação em preparar esse adolescente para a vida adulta. Perfeito. E é uma questão assim, né, de dar pequenas responsabilidades a partir da infância já, né? Olha, você é responsável pelos seus brinquedos, você pode brincar desde que guarde, né? E a gente vê muito dessa questão, dessa bolha mesmo hoje, que a criança não faz nada, o adolescente menos ainda, e que vai gerando um ciclo de irresponsabilidade. Vai gerando um ciclo de irresponsabilidades, quando na verdade... Se a natureza puder agir, ela faz tudo perfeitinho. Tá? Você tem idade para amarrar o seu sapato, amarre seu sapato. Sempre, gente, na medidinha da criança. Porque muitas vezes o que acontecia antigamente, Luciano, é que não era na medida da criança, não era na medida do adolescente. E esse foi um erro. Então, dar trabalho para as crianças que não são compatíveis com a estrutura física e psicológica delas é um grande erro, mas eu pessoalmente considero que impedir as crianças de fazerem as coisas, os adolescentes de trabalharem na medidinha deles é um outro erro. Que a coisa é enantiodromia, né? Passou do abuso de cá para o de cá, que é tirar toda a responsabilidade deles. Aí eles começam a procurar baleia azul para desafio. Quando lavar a louça já seria um grande desafio. Sem dúvida. E também nessa questão de nós vivermos na era da informação, de ter mais acesso do que nunca houve informação, mas também de muita informação distorcida. É o que você coloca, né? Não se apura a confiabilidade dessas informações que estão chegando. Né? Então, vamos dar um exemplo claro de hoje em dia, de pais nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente está voltando com doenças que estavam erradicadas, como sarampo, etc., porque acreditam no discurso das redes da vacina. Né? Eu acho absurdo hoje, com tanta informação, as pessoas deixarem voltar epidemias por entrarem num discurso de internet. É insano isso. É que, assim, a gente pode pensar também, Luciano, na educação pela internet, que a internet virou um outro professor aí na casa de todo mundo, para adultos e crianças. E o que é que a internet está passando? Aí entra, Luciano, olha, eu sempre desconfiei desse tema, e um dia desses estudando um pouco, que a gente tem que estar sempre... né, pondo o TIC e o TEC para funcionar, criando novas sinapses aí com estudos, eu entrei em contato com uma disciplina nova chamada a psicohistória também, mas eu ia falar da psicopolítica. E a psicopolítica, ela mostra muito algo que talvez esteja no que você pontuou, que as opressões de massas hoje em dia, elas não são mais diretas. O empregador oprimindo o empregado, elas acontecem via psiquismo. E para isso se precisa da internet, para criar valores de tal modo que a própria pessoa se oprima. A própria pessoa entre nas ideologias que as classes dominantes querem via internet. Então, trocando em miúdos, quem é essa internet que você pôs dentro da sua casa para ser professora ou professora do seu filho, da sua filha? E o que é que essa internet que o seu filho ou a sua filha estão tendo acesso está ensinando de valores, de sentido de vida, né, Luciano? Sentido de vida, gente, sentido de vida é aquilo que a gente tem que trabalhar como pai e mãe. E quem está ensinando muitas vezes é a internet. Um exemplo claro, e eu vou abordar aqui porque eu venho batendo nessa tecla. Sabe do que eu sinto falta nessa geração de adolescentes, Luciano? Romance nas relações.
eu fico muito chateada de ver que os anos estão passando e essas gerações não sabem o que é romance. O que é você ir para a aula, você não está muito afim de ir para a aula, mas você fala assim, nossa, mas eu estou paquerando tal menino, aí eu vou mesmo assim, porque eu não vou prestar muita atenção, ou vou prestar atenção, né? Não vamos também dar um mau exemplo aqui para os adolescentes que estão escutando, eu vou, e tem aquela adrenalina de você ver a hora que o menino está entrando na sala, que a menininha está entrando na sala, e essa geração não sabe o que é romance. E aí a gente pergunta, mas espera aí, você não devia paquerar primeiro para depois você ficar? E sabe o que elas respondem pra gente? Deveria ser assim, a gente devia primeiro se apaixonar para depois ficar. Só que a gente não quer quebrar a cara, né? E a Ivete colocando aqui, né, como repensar, né, esse período em função do perfil dos filhos, né? Porque ela sempre coloca especificamente isso, né? Olha, meu filho fala que o pai do fulano, a mãe do ciclano permite, né? Como gerenciar os outros pais na nossa relação. Olha, Ivete, o que eu sugiro nessa hora, primeira coisa, vai conferir com os pais dos amigos se é isso mesmo. Porque a experiência mostra que por trás de todo mundo deixou menos você, todo mundo está concordando menos você, aí você vai lá no Zap do grupo de mães da classe não sei o quê, mães e pais de não sei que turma, e você pergunta, pessoal, vocês deixaram isso? E todo mundo fala, não, imagina, não. Então esse discurso de todo mundo deixou menos você que é a chata, que não deixa nada, muitas vezes é estratégia dos adolescentes e das adolescentes para a pressão psicológica dos pais, para fazer o pai e a mãe se sentirem privando seu filho, sua filha de algo que todo mundo está deixando. E no limite, não precisamos caminhar com a boiada, afinal de contas, temos o nosso próprio modo de pensar a nossa cabeça, né? Cada um tem uma cabeça por isso, né, Luciano? Porque cada um tem que pensar com a sua cabeça. Se a boiada vai para um lado e você não concorda, você gerou, você pariu, você falou não vai. No limite é isso. Pai e mãe precisam recuperar o poder parental. É muito mais prejudicial soltar demais do que prender na medida certa. O soltar demais e o prender demais são dois pontos disfuncionais. Mas saímos do prender demais para o soltar demais. Agora precisamos retomar o eixo. A gente precisa sair daquilo que a psicologia chamou crise dos papéis parentais. Pai e mãe precisam recuperar o poder e ter em mente que a natureza é hierárquica e que a hierarquia é uma coisa normal e natural, desde que exercida com sabedoria. Não vai. Não vai por quê? Seu pai não deixou, eu também não deixei, não vai. E aí é curioso aquele joguinho que os filhos e filhas fazem, né? Meu pai deixou, você vai deixar? Minha mãe deixou, você vai deixar? Eu sempre brinco que a senha é sim, sim. Para ter autorização tem que ter 2 sims, não basta um. Porque senão eles jogam também com isso, não por mal, gente. A adolescência é uma fase linda, as crianças são lindas, as adolescentes são lindos. É que na infância e na juventude as pessoas são muito mais dirigidas pelo que é gostoso do que pelo que é bom. E nem sempre o gostoso e o bom coincidem. Muitas vezes o que é gostoso não é bom. Então não faz. Não tem problema não fazer. Isso que os pais precisam entender. Privar os filhos e filhas de algumas coisas no famoso dar limites, quando o limite está no lugar certo, é o que tem que ser. Não tenham medo de falar, não vai. Por quê? Porque eu não te autorizo. Dizer não também é um gesto de amor, né? É isso que tem que entender. Mas desde que, e aí que eu acho o primordial de hoje, como esse jovem, esse adolescente tem acesso à informação, esse não pode ser um não pelo não. Não, ele tem que ser fundamentado. Não. Exatamente. Sim, tem que ser fundamentado. E outra coisa que eu vou dizer, Luciano, é assim,
O pai e a mãe precisam parar com essa besteirada de ter vergonha de pôr limites. Ó, lá em casa é assim, mas eu aprendi com uma conhecida minha. Vai pra festa? Tá, me passa aí o número do dono da casa. Eu ligo e falo, vai ser aí a festa? Vai ser. Tá, você vai estar aí? Eu vou estar aqui? Você vai estar aí? Por quê? Porque tem que ter um adulto, né? Você vai ficar? Tá, vai ficar. Sua mulher tá aí? Porque eu quero saber quem que vai tomar conta dos adolescentes. Aí, por fim, que eu pergunto mesmo. Eu, como mãe, me dou o direito e oriento vocês, como psicóloga, a fazerem o mesmo. Pergunta, vai ter bebida alcoólica? Porque agora, diz que é assim, sem bebida alcoólica não tem festa, então não vai. Aí eu ainda falo claramente, minha filha, meu filho não estão autorizados a beber bebida alcoólica. Você vai se responsabilizar por isso? O pai e a mãe que estão recebendo as adolescentes na festa, são responsáveis. Não tem que ter vergonha, gente. É o seu filho ou a sua filha, a responsabilidade é sua. Não, e até por ter uma questão criminal envolvida aí. Exatamente, uma questão legal. Legal, né? A pessoa pode sofrer aí uma questão legal. As sanções devidas. Sem dúvida, porque a gente pensa muito na questão pública, né? Então, na questão da festa pública, né? De você ter conselho tutelar, né? Daquela pessoa que está vendendo bebida, ou da pessoa que compra e passa para menor. Sim. Mas a gente esquece que no ambiente privado, né? As leis são as mesmas. Sim. Se um adolescente que participa de uma festa dessa passa mal depois, vai acabar no atendimento de saúde, e os pais desse adolescente denunciam, o outro que ofereceu a casa para a festa pode ser responsabilizado. Sim. As pessoas precisam entender que é necessário dizer, isso não pode. Como você colocou perfeitamente, o não educa tanto quanto o sim e o talvez. A sabedoria de pai e mãe está em quando usar cada coisa. Só sim é disfuncional, só não é disfuncional, só talvez também é disfuncional. A graça está em usar graça porque implica sabedoria. Cada coisa no seu lugar. E quando é não. Mas tem que ter o sim também. Sabe como que eu coloco? Que eu acho que é uma metáfora linda, pensando na natureza, na mãe natureza, tão boa educadora. Tem a hora de regar e tem a hora de podar. A planta precisa das duas coisas. Perfeito. Valéria, para a gente encerrar aí, né? Vamos pensar um pouquinho nessa questão dessa busca mesmo, né? Porque no passado, e é o que a Cláudia coloca aqui, a maioria das famílias eram famílias grandes. Então você tinha aí um campo de testes e de provas maior, né? Porque os pais passavam por várias adolescências, não apenas por uma, né? Hoje todo mundo é marinheiro de primeira viagem nessas questões. Você acredita que esse também seja um fator complicador aí quando a gente pensa em como proceder? Eu penso que essa geração de pais e mães está lidando com uma situação totalmente nova, Luciano, e que nós, nem os profissionais da área, eu como psicóloga e educadora, outros profissionais, e nem mesmo os pais e mães têm repertório, coisa que a gente já viu antes, para lidar com situações como internet, sexo dentro de casa, os filhos querendo praticar sexo dentro de casa. Então, é toda uma outra configuração que o pai e a mãe não têm repertório. Então, por exemplo, pegando essa questão das house parties, né? Que são essas festas na casa dos amigos. Se eu tiver que pensar nisso, eu vou usar o meu repertório de quando eu era adolescente e tinha festa na casa da minha amiga. E é muito diferente a house party quando eu era adolescente das house party hoje. Então, o pai e mãe não têm repertório para lidar com isso, eles precisam estar muito atentos, porque eles também estão se deparando com um novo mundo, com uma nova situação. Faço um outro alerta aqui. Nas house parties, uma coisa que pai e mãe precisam estar atentos é que as adolescentes que pretendem, por exemplo, ter qualquer tipo de intercurso sexual, sabe onde qual o local eleito
para essa prática, Luciana, os lavabos. Porque no banheiro é banheiro, todo mundo já fica antenado de orelha em pé. Mas o lavabo não, Luciano. As pessoas são um pouco ingênuas quanto ao lavabo, porque lavabo de lavar a mão. E é justamente no lavabo que tem acontecido muitas coisas nas house parties. Pai e mãe precisam estar atentos. Perfeito. Valéria, eu agradeço a presença, o programa está sempre à disposição e obrigado por partilhar aqui com a gente. Eu agradeço demais, eu amo vir aqui porque eu já falei para você de outras vezes, eu gosto de fazer entrevista com você, porque você dá linha na pipa, você estimula, você puxa, você é bem informado e eu agradeço demais. Muito agradecida, um beijo a todos. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, na sequência eu converso com o Ramsés, vamos falar um pouquinho aí a respeito do trabalho da UESB. Nós voltamos já. De volta com o Educador em Entrevista, agora na companhia do presidente da UESB, Ramsés, obrigado pela participação com a gente, boa tarde. Boa tarde, Luciano, boa tarde a todo o pessoal que está acompanhando a gente. Vamos dar mais um pouquinho de informação aí para o pessoal com relação ao fechamento do Carnaval 2018. Bom, falando em fechamento, vamos começar com prestação de contas, né? Como é que anda essas ações, né? São ações porque tem a prestação de contas das escolas e tem a prestação de contas da UESB. Exato. Então, a gente até por uma questão de prazos aí, uma questão de legalidade, a gente está priorizando muito a prestação de contas pública, que é aquela prestação de contas que a gente faz com relação à questão do repasse feito por conta da prefeitura, que acredito que entre hoje e amanhã já vai estar lá com o pessoal do jurídico da prefeitura para a primeira análise, né? É uma prestação de contas que foi um tanto quanto mais simples do que a outra, até mesmo por conta de todo o teor do contrato, né, Luciano? Inclusive, ela tem que ser cumprida de acordo com os formulários que são entregues pela própria prefeitura. Ela não é tão esmiuçada como, por exemplo, aquela prestação de contas que a gente faz interna da própria UESB com as escolas de samba, né? É uma prestação realmente bastante mais simples. Agora, a prestação de contas da UESB e das escolas de samba, para nós mesmos, para saber de fato o custo de todo o carnaval, essa sim está em fase de conclusão também, mas essa está dando bastante trabalho, porque foi exatamente aí que pegou vamos falar assim, aquele buraco que ainda ficou aberto do carnaval. Então essa daí ainda está complicando. Tem algumas empresas que inclusive ainda não nos emitiram as notas fiscais por conta exatamente de não ter acontecido o pagamento. Então essa prestação de contas ela atrasa um pouquinho mais, mas eu acredito que até o final da semana que vem a gente consiga também fechar essa, porque foi inclusive uma das solicitações do prefeito ainda agora há pouco, quando nós nos reunimos. Inclusive quero mandar aqui de público um abraço não só para o Zé Luiz, mas para o Jordão também, que hoje de manhã atendeu eu e a Terezinha lá no gabinete, né? Onde nós tivemos aí a oportunidade de mais uma vez a gente pontuar uma série de fatos aí acontecidos na ocasião do carnaval, que foi, ao nosso entendimento, tanto da Prefeitura como da UESB, foi sim um dos melhores e mais agradáveis carnavais que já aconteceu aqui em Batatais. Porém, nós tivemos essa infelicidade do não fechamento das contas, mas é um assunto que nós já estamos todos envolvidos aí em resolvermos o mais rápido possível, né? E uma vez que tanto o ESB como o Poder Público entende, e nesse momento a gente solicita que toda a população entenda que os eventos eles são extremamente necessários para o desenvolvimento da cidade. Nós tivemos aí recentemente divulgado aí em todos os meios de comunicação da cidade
uma liberação aí de mais de 7 milhões de verbas aí para o turismo. Isso só acontece porque Batatais é uma cidade que tem um potencial turístico acreditado por um governo estadual, por um governo federal. Se não acontecesse esses eventos, se não acontecesse o potencial turístico aqui de Batatais, a gente jamais teria acesso a esse tipo de recurso, né? Então, agora há pouco, quando o prefeito abria as contas lá para a gente, então ele falava que aqueles 600 mil investidos no Carnaval, hoje estavam lá as planilhas lá à mostra na mesa lá do gabinete, onde deduz os 600 do Carnaval, mas tem lá mais 2 milhões e 300 para aplicar em programas de recapeamento. Né? Então, a gente está aí comungando, junto com o prefeito e demais assessores, a importância dos eventos da cidade. Então, quando a gente chama todos os organizadores do evento, os organizadores de cada escola, e o poder público e os demais parceiros, para conversarmos na tentativa de encontrarmos soluções para a gente fechar sanar todos os problemas, nesse momento a gente não está simplesmente indo pedir, estender a mão, pedir alguma ajuda, alguma coisa assim. A gente está entendendo que é uma via de mão dupla e que essas parcerias são sempre saudáveis. Mesmo se hoje a prefeitura tivesse disponibilidade dos recursos para socorrer a UESB nesse momento aí, para a gente liquidar de uma maneira mais rápida, ainda assim, pelas consultas que nós temos lá, o Carnaval ainda ficaria muito abaixo do que o apresentado nos outros carnavais, porque nós trabalhamos bastante, nós fizemos sim uma movimentação financeira no decorrer do evento, que ajudou em muito a diminuir os custos disso daí. Então a gente está no caminho certo, sim. Nesse momento a gente chama todo mundo que é responsável, não só pelo Carnaval, mas por todos os eventos de grande porte da cidade, né? Quer seja ele Festa do Leite, São Genaro, enfim, todos os Festa do Peão, que são eventos tradicionais da cidade, que a gente, em conjunto, a gente faça essas análises aí, para a gente ver o que de fato é necessário, o que não é, de que maneira a gente pode equalizar, porque os eventos são necessários para a cidade, dependemos deles para o desenvolvimento econômico da cidade, né? Haja visto que, olha aí, quando o Carnaval não consegue fechar as contas, olha o estrago que faz. Né? Porque foi muita gente envolvida, tanto na mão de obra como na questão do fornecimento de materiais. Então estamos trabalhando bastante para a gente poder liquidar isso daí. Tenho certeza que o mais rápido possível vamos liquidar, porque é um interesse do prefeito e da UESB que a gente já acelere as coisas para o evento do ano que vem, para que a gente também não fique preso nessa falta de tempo, Luciano. Você viu como você participa diretamente na escola de samba, então você sabe qual é a urgência em se definir o enredo, em começar a trabalhar o quanto antes. A mesma coisa nós lá na organização. Não adianta falar que o Carnaval a gente já sabe o que tem que fazer, já sabe o som onde vai colocar, já sabe... Não é isso, cada ano é um ano, cada organização é uma organização, e tem um monte de problemas que surgem a partir da evolução do evento. Esse ano nós conseguimos sim sanar um monte de problemas, mas tenho certeza que pelo empenho que eu percebi hoje do prefeito, do secretário de turismo do Jordão, da nossa contadora da Terezinha lá, em fechar essas contas e a gente já acelerar o ano que vem, muito grande. Então tenho certeza que quem está preocupado aí, fala, o samba morreu em Batatais, não morreu não, o samba está muito vivo e tenho certeza que para o ano que vem ele vem melhor do que veio esse ano. Quando se fala aí da questão financeira, né, a gente percebe que foi um teste do evento com datas novas, com 2 semanas, e é o que o André coloca, né? O que vocês apuraram disso, Ramsés, e o que começa a se discutir agora para o próximo formato? Pois é, André, muito bem colocado isso daí, porque já desde que terminou o Carnaval, as pessoas começaram a fazer um apanhado geral e cada um dando a sua opinião com relação a esse novo formato. A única coisa que a gente realmente pensaria 2 vezes antes de fazermos para o ano que vem é aquela carga enorme de shows dentro do evento, porque a gente percebe que aquilo, além de um custo muito elevado, ainda não faz parte da cultura do Carnaval do batataense. Então isso daí é arriscar demais. Nós achamos que seria uma boa, que seria um complemento, mas acabou não, acabou sendo um gasto a mais. Com relação à questão de anteciparmos 1 semana o Carnaval, isso foi ótimo para a gente. Nós conseguimos movimentar o Carnaval de uma maneira geral
um mês antes, a gente já estávamos fazendo as casas do samba como tradicionalmente aconteciam. Os barracões foram se inchando, se inflando ali. Nos dias do evento nós não tínhamos concorrência nenhuma, tá? Nem em televisão para atrapalhar, não deixar tirar o povo de casa, nem na região, não tinha evento nenhum. Nós tivemos sim algumas concorrências internas aqui, né? Nós tivemos eventos batendo, que a gente tem sim que trabalhar essa questão das agendas. Mas aqui nós não tivemos. Nenhuma escola de samba teve problema com contingente, né? Bem pelo contrário, todas desfilaram acima com uma certa tranquilidade, né? Tem informações, inclusive, da Castelo que só não tinha mais gente porque não tinha mais fantasia, né? Mas a escola inteira, fazia quanto tempo que não iam todas as fantasias para a avenida. Então isso daí foi fantástico. Temos que trabalhar um pouco a questão dos blocos, mas que também eu já achei que foi uma participação muito expressiva, porque nos últimos carnavais o limite deles era 70 pessoas, então nenhum estava também abaixo de 70 pessoas. Nós que pedimos 125, porque era um compromisso com relação à questão, à proporcionalidade aí com a verba, né? Mas com relação a gente ter antecipado o carnaval, isso foi ótimo. A gente só precisa agora acertar alguns ponteiros, sim. Tivemos algumas dificuldades, algumas pessoas ainda alegam a falta de informação em quantidade suficiente aí para termos levado mais gente. Eu até acho que não foi isso daí, eu acho que foi talvez até um pouco de desatenção ou até um pouco de dúvidas com relação à questão de vai haver ou não vai haver, né? E tínhamos também, isso daí infelizmente a gente não pode deixar de mencionar, porque é lastimável, mas também tinha a pressão de muita gente que torcia contra, infelizmente a gente não sabe por quê, mas a gente espera que a partir de agora as pessoas vejam e percebam a importância da realização desses eventos para a cidade, para a economia da cidade principalmente, tá? E não torçam tanto contra, venham trabalhar juntos, isso daí vai ser saudável. Eu gostaria de voltar àquelas áureas épocas de carnavais ali na 9 de julho, na 14 de março, onde nós tínhamos lá 5, 6 escolas com muita gente desfilando, a arquibancada, os camarotes repletos de gente na avenida inteira, e eram avenidas enormes ali que se montavam o dobro do tamanho desse daí. Então a gente sente saudade disso daí, e hoje com uma população quase que o dobro daquela época, né? Então eu tenho certeza que agora juntos aí, escolas de samba, o ESB e o poder público e mais os simpatizantes, que eu tenho certeza que muita gente tem contribuição a dar para o carnaval, nós vamos conversar a partir de agora e vamos chegar num molde legal para o carnaval. Peterson, Juliana e Caio, mais ou menos com as mesmas ações, né? Você acredita que dá para equalizar no ano que vem toda a programação aí dos eventos, né? Com o bloco de rua, desfiles, etc., para não ter eventos nas mesmas datas? Sim, quero agradecer a participação do pessoal aí, o pessoal sempre ligado no carnaval. A gente sempre teve essa preocupação, né, de criar um calendário que agradasse todo mundo, mas que ao mesmo tempo não agredisse um evento, não agredisse ao outro, né? Em momento algum a UESB se manifesta contrária a questão do evento só mais um. A gente só acha hoje, na atual circunstância aí de realização do evento, a gente acha que acaba sendo uma concorrência desonesta quando bate os horários, quando bate os dias aí e tudo mais, né? Uma vez que a gente percebe que muito do público, né, é uma intersecção aí, né? Muito do público frequenta os dois, né? Então acaba atrapalhando, um acaba atrapalhando ao outro aí, né? E se a intenção nossa é igual quando eu falava agora há pouco com o prefeito, é de tornar de Batatais definitivamente um marco na questão do carnaval regional aqui, então nós temos que tentar, de certa forma, fazer com que todos os eventos de carnaval aqui da região aconteçam em Batatais. Não só no período de carnaval, mas nós temos inclusive que aproveitar esse momento onde o Rio de Janeiro, que é referência nacional do samba, passa por uma situação tão delicada de segurança, de ameaças e tudo mais. Por que não a gente criar, junto aí às redes turísticas, esses eventos aí? Vamos criar aí, se não dá para criar todo final de semana, uma vez por mês aqui
em Batatais acontece aí uma noite de gala do samba, aí, ensaios de bateria, apresentação de bateria show, enfim, eventos que possam atrair um turista que está viajando, não vou nem falar o mundo todo, mas também tem o do mundo todo, porque nós sabemos que em Batatais já tivemos procura aí por turistas internacionais, né? Mas a gente poderia sim começar pensando pequeno, mas regionalizar esse polo, fazer de Batatais um evento de samba o ano inteiro, né? E se a gente tem essa intenção, a gente não pode abrir espaços, como por exemplo assim, quando eu conversava em algumas tentativas de união de forças aí com o pessoal do Sol Mais Um, mas uma semana antes tem um encontro de blocos em Ribeirão, não sei o que tem e tal, né? Não, peraí, a gente não precisa bater de frente, mas vamos começar a fazer o nosso, vai começar pequenininho, mas daqui a pouco tá tão grande quanto, ou maior que o deles. Ninguém conhecia Muzambinho, né? Até o próprio nome já é no diminutivo, né? Então, hoje Muzambinho tem gente que vai pelo menos da nossa região aqui, lota, o pessoal faz excursões para ir para Muzambinho, para Votuporanga, né? O pessoal viaja aí 160, 200 quilômetros para ir assistir, esse ano, para ir assistir aos shows que nós trouxemos para cá, né? Pagavam aí 200, 300 reais postando nas redes sociais para ir para lá, e não pagavam 20, 30 reais para assistir aqui em Batatais. Aí depois a gente escuta, mas Batatais não é uma cidade do samba o ano inteiro, Batatais gosta do samba só na época do carnaval. Então fora do carnaval gosta do quê? De sertanejo? No dia do aniversário da cidade fizeram um evento sertanejo no clube de campo, onde as informações que me chegaram foi que deu prejuízo também, o pessoal não foi. Então, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, nesse momento eu peço para que as pessoas de Batatais que gostam de eventos e vão a eventos, prestigia também as coisas de Batatais. O Luciano está aqui, eu tenho certeza que também a cada evento que é realizado ali no teatro ou nas praças aí de interesse cultural, a cada evento existe uma decepção nova com relação à questão da participação, que sempre poderia ser um pouquinho melhor do que foi. Então a gente fica sem entender, a gente está fazendo tudo o que a cidade gosta e o que a cidade pede, né? Então, eu acho injusto agora a gente ficar patinando e mais uma vez o carnaval recebendo a fama aí de que o carnaval não fecha as contas, o carnaval é uma bagunça. Não é uma bagunça, não. A gente está tentando, só eu estou desde 84 no Carnaval de Batatais e não teve um ano que eu assisti uma finalização tranquila. Falei assim, esse ano o carnaval fechou legal. Vai falar, será que todo mundo que mexeu com o carnaval aqui em Batatais estava errado? Né? O batataense gosta, mas não gosta de pagar, ou não gosta, mas na hora de valorizar acha que aquilo está caro, né? Então, assim, a gente precisa fazer o nosso produto ser tão interessante quanto ele de fato é, valorizado como ele nunca foi, né? Eu acho que está faltando aí um pouco de empenho de um dos lados aí, e que, a meu ver, hoje é o empenho da população, porque a prefeitura a cada prefeito que entra, eles tentam fazer a parte deles, os secretários, o pessoal que muda as diretorias da UESB aí, mas todo ano a gente escuta falar de aditivos. Só que agora eu estou percebendo, não é só com o carnaval que isso acontece, infelizmente está acontecendo com todos os eventos de Batatais. E volto a falar, o discurso que tínhamos agora há pouco dentro do gabinete do prefeito, é que se a gente não der a importância, se esses eventos não acontecerem, muito da verba que Batatais recebe deixa de existir. E se a gente está reclamando hoje de uma Batatais com buracos, ou uma Batatais com falta de iluminação, ou com qualquer outra coisa que seja, né, a gente daqui a pouco vai reclamar até muito mais, porque se a gente está passando por essa dificuldade toda, tendo agregado uma verba de mais de 3 milhões de reais aí, imagina sem ela. Né? Então eu acho que nesse momento é um momento um pouquinho de reflexão. Nós estamos sim nos reunindo ainda semanalmente para tentar encontrar equalização para os erros que a gente cometeu, mas eu acho que nesse momento é o horário também da cidade inteira também parar e falar assim, peraí, o que eu posso fazer? Ninguém está falando de pedindo para ninguém enfiar a mão no bolso não e tirar dinheiro, mas colaborar de algumas outras formas. Eu venho da época onde também dentro dos barracões a gente trabalhava como voluntário. Hoje nem o voluntário a gente consegue mais, né? Então assim,
Está ficando difícil, mas eu acho que ainda não está impossível. Um pouquinho de esforço de cada um, eu acho que a gente consegue fazer de Batatais ainda aquela estância que todo mundo sonha, como estão fazendo apelo agora, né, nas redes sociais aí, né, o país que eu quero, né? O país que eu quero começa com mudança dentro de mim também, né? E isso daí é o que está difícil, né? Porque as pessoas estão se acomodando naquilo, né? Deixa que isso não é problema meu, isso é problema do poder público, né? Como se tivesse que resolver tudo num passe de mágica, né? Então vamos começar também a fazer um pouquinho de mudança dentro da gente. Sem dúvida. Para a gente encerrar, Rames, a pergunta da Cláudia e do Renato aqui, né, como é que estão as questões dos pagamentos das pendências, né, estão sendo feitas as ações para angariar esses recursos, como é que vocês estão realizando isso? Bom, eu acho que é a pergunta que mais o pessoal quer saber, né? Que realmente é o que a gente falou aqui, já por diversas vezes. Infelizmente, o evento deu prejuízo, né? Agora, o trabalho aí, ele é um pouco mais lento do que foi para fazer a dívida, porque naquele começo existia muita gente trabalhando, muita gente ajudando na organização de um evento, né? E que agora a equipe toda diminui. E as ações que a gente faz, os eventos não são proporcionais ao tamanho do rombo, porque se você pega aí um pouquinho de cada escola, na hora que você coloca tudo na cesta, então fica um montão, né? E todos os eventos que a gente faz, se a gente fizer um bingo, se a gente fizer uma rifa, se a gente fizer um baile, a gente consegue verbas pequenas, né? Por isso que eu já estou em negociação, não só com relação à questão de conversas com o poder público, mas também já estamos com um novo PROAC em andamento. Ontem já tivemos informação de que mais uma linha de liberações de verbas, de captação do PROAC foi aberta e nós estamos na fila, estamos correndo atrás. Mas a gente já está se movimentando, um pouco de dinheiro que foi entrando aí através de outras ações, a gente já foi também fazendo alguns pequenos acertos aí. Outros, infelizmente, não tivemos tanta sorte assim, pessoas já entraram com algumas ações aí contra a UESB. Tivemos também algumas ações pontuadas aí com relação à questão de alguns protestos em cima de escolas de samba, né? Estamos trabalhando sim para a gente liquidar isso daí. Pedimos, se é que a gente tem esse direito, mas a gente pede a paciência das pessoas, porque, como todos sabem, a gente mora numa cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, sabe onde todo mundo mora, ninguém daqui fugiu e ninguém entrou com o intuito de fazer um oba-oba, de fazer alguma coisa irresponsável, bem pelo contrário. Até se me permite, Luciano, só para falar, é porque andaram aí nas redes sociais fazendo alguns comentários um pouco levianos, de que a UESB teria se apropriado indevidamente de verba das escolas de samba, tá? E que isso daí teria acarretado o não pagamento de algumas contas aí. Eu gostaria de deixar claro que isso não é verdade, não é desse jeito que acontecem as coisas. Nós tínhamos sim uma verba para ser repassada para as escolas, onde naquele momento X nós tínhamos duas opções: ou pagava-se o fornecedor que garantiria a realização do evento, ou a gente pagava a escola, mas não teríamos o evento. Aí hoje nós teríamos uma dívida muito maior com o poder público, que seria uma dívida total de R$600 mil, tá? E aí sim nós teríamos um grande problema, porque aí fecharíamos as portas com o poder público, que por sinal também teria problema com prestação de contas no Ministério Público, ia virar uma bola de neve, tá? E que depois a UESB ia ficar sozinha assim, porque as escolas iam falar: nós fizemos, vocês não fizeram a parte de vocês. Então eu acho que as pessoas comentaram um pouco sem conhecimento dos fatos. Nós fizemos alguns pagamentos garantindo o carnaval, né? Agora estamos todos juntos trabalhando para fechar as contas do carnaval. E que não está tão difícil, porque mesmo fazendo isso, nós vamos fazer uma prestação de contas pública nos próximos dias, onde lá sim vai ter todos os valores descritos, gastos no carnaval, e que nós vamos fazer inclusive alguns comparativos, não no sentido de denegrir os carnavais passados, mas para falar que nós usamos ainda com muita responsabilidade e muita criatividade. Nós fizemos um carnaval diferente e que ele ainda assim conseguiu custar mais barato, porque nós fizemos boas parcerias aí para a realização do evento.
pagamento. Então, é possível continuarmos na linha de raciocínio que a gente está corrigindo alguns erros e encerrando as contas. Então, respondendo objetivamente como está sendo feito o pagamento, de maneira nenhuma, não tem o dinheiro. Nós estamos correndo atrás do dinheiro e fazendo outras parcerias, porque a gente só vai conseguir, de fato, liquidar essas contas se nós já conseguimos garantir que o Carnaval de 2019 aconteça. Porque aí a gente consegue agregar de novo todos os valores que nós conseguimos agregar para a volta do Carnaval em 2018, e isso não está distante, não está difícil. Hoje, de manhã, nós chegamos nesse entendimento junto com a Prefeitura, que inclusive o prefeito está satisfeito sim pelo Carnaval que aconteceu, porque quando terminou a apuração, nós tínhamos de toda a imprensa e de todos os foliões de Batatais os comentários e os aplausos de ter sido um dos melhores carnavais que já aconteceu em Batatais. Bastou faltar o dinheiro, no dia 13, nós perdemos o posto do melhor para o pior. Né? Então, a gente viu que a única falha grande que teve foi a falha do fechamento das contas. Né? Tirando isso daí, nós tivemos de fato um dos melhores eventos que o Batatais já teve. Então a gente está correndo sim. Cláudia, né? Uhum. Cláudia, eu sei que o que importa hoje para todo mundo é o dinheiro no bolso. Mas a garantia que a gente dá é que em momento algum nós deixamos a peteca cair, entregamos a toalha e falamos, não, agora não tem mais como pagar. Bem pelo contrário, nós achamos que a solução está muito próxima, ela vai acontecer o mais rápido possível e tenho certeza que dentro, em breve, vai estar todo mundo já comentando com relação à questão do Carnaval de 2019. Perfeito. Ramsés, quero agradecer a presença e deixar o programa aqui sempre à disposição. Eu também quero agradecer, Luciano, essa importância dessa parceria com a educadora e também quero aproveitar esse bom momento nosso e convocar já todo o pessoal aí da reunião, que eles já sabem que vai acontecer hoje à noite, mas só reafirmando a reunião hoje, a partir das 20h30, lá na sede da UESB. Perfeito. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Lembramos que 18h30 temos Cidade na TV. Tá certo? Você fica agora na companhia da programação da TV Brasil e nós voltamos amanhã logo após o Fique Sabendo com mais um Educador em Entrevista.